Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas, aula número 48. Atitude de temor a Deus para que habite no meio do seu povo. Eu quero enfatizar esta atitude a que a Bíblia chama de temor e nós chamamos de reverência. Nós temos uma palavra, reverência, que se aplica muito bem a esta atitude que na realidade é a base, o fundamento da adoração. E adoração é o fundamento, é a base de toda a verdadeira religião, de toda a verdadeira comunhão com Deus. Tudo começa, portanto, no temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E a sabedoria, por sua vez, resolve tudo, se aplica a tudo. Quem teme a Deus, quem tem reverência a Deus, vai bem. Hoje, o que menos nós encontramos nas igrejas evangélicas é reverência. Nós encontramos brincadeiras, cochichos, conversa, bate-papo, até mesmo brincadeiras do púlpito. Encontramos muito disso. Músicas profanas, showzinhos na igreja. Nós encontramos de tudo. Quando não, os líderes falando de si próprios, contando vantagens, brincando com a congregação. São atitudes que não se coadunam com o temor e a reverência que devemos a Deus. Se alguém tem dúvidas, procure verificar o que o próprio Deus estabeleceu para o seu povo de Israel lá no Antigo Testamento. E você há de verificar que o próprio Deus estabeleceu que queria muita reverência na sua igreja, no culto a Deus. Havia um ritual que todos deveriam cumprir com rigor. Esta atitude, portanto, de temor a Deus, de convicção de pecados, de arrependimento, de perdão, de nojo pelo pecado, esta atitude de humilhação diante de Deus, esta é a atitude mais importante que alguém pode cultivar. É a atitude que abre as portas do coração de Deus para todas as demais grandes bênçãos que alguém pode receber aqui na terra. Vamos ler em 2 Crônicas 6, os versículos 29 a 31. É dito lá: toda oração e súplica, Salomão dizendo isto, que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, ó Deus, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, cada um se arrependendo de seus pecados e estendendo as mãos para o rumo desta casa. Então ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo a todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Aqui está a conclusão: para que te temam, para que haja uma atitude de reverência, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Esta era a oração de Salomão. Deus gostou tanto desta oração que respondeu com fogo, logo no capítulo 7, 2 Crônicas 7. Logo quando acabou de fazer esta oração, Deus respondeu, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e as ofertas que havia, e a glória do Senhor encheu a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Temeram, se encurvaram, se prostraram e adoraram a Deus pela sua misericórdia. Esta é a atitude que temos que ter. Esta é a atitude que devemos cultivar. Esta é a atitude
que devemos ensinar a nossos filhos e aos crentes novos. Todo temor, reverência, respeito a Deus na presença do Senhor, porque Ele é Deus. Esta atitude agrada a Deus. Nós devemos cultivar esta atitude, que é a chave para as grandes bênçãos que Deus pode nos conceder. Nós devemos cultivar esta atitude se queremos que de fato Deus habite no meio do seu povo, no nosso meio. Se não houver esta atitude, simplesmente Deus não habitará no meio do seu povo. Mas se cultivarmos esta atitude, o Senhor se agradará de nós e se manifestará a nós, e nós veremos as manifestações da sua presença. Vamos ver, meus irmãos, no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 6, versículos 19 e 20, o que aconteceu lá entre os antigos, quando a arca de Deus chegou. É dito que Deus feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, ainda repete, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus tão santo? Quem poderia estar perante este Deus tão santo? Sim, esta é a atitude. A resposta é clara: ninguém, humanamente. Mas se o sangue de Jesus nos lavar, então nós podemos estar com fé, certeza, convicção, com ousadia para entrar pelos santos dos santos e ali estar na presença de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. O Salmo 15 diz: quem, Senhor, entrará na tua presença? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem, está escrito aqui, poderia estar perante o Senhor, este Deus tão santo? Que haja profecias no nosso meio, que haja poder de Deus, que haja maravilhas, que haja fogo do Senhor no nosso meio, para que o resultado seja temor, para que haja reverência, para que haja verdadeiro respeito à presença de Deus entre nós. A Bíblia diz lá em Ruth 2, versículo 10, você quer ler comigo? Ruth, o livro de Ruth, no capítulo 2 e versículo 10. O que fez a Ruth quando se chegou a Boaz. Boaz ali tipificava Jesus Cristo e Ruth a igreja. Mas o que importa é a atitude dela, que serve de exemplo para nós. É dito que ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Rosto em terra, inclinada, como é que tu me favoreces? Sou estrangeira. Assim devemos nós chegar à presença de Deus e exaltar a graça de Deus, a misericórdia do Senhor para conosco, porque Ele é Deus verdadeiro. Ele nos recebe, embora não tenhamos méritos, embora nós sejamos para Ele como estrangeiros, gentios, como pecadores. Em Êxodo 3, versículo 5, Moisés, encontrando-se com Deus, este lhe falou: tira, Moisés, as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Tira as sandálias dos teus pés, o lugar em que pisas é terra santa. Reverência, temor, respeito à presença de Deus. Deus está presente, cale-se toda a terra, é dito na Bíblia. Deus está presente na igreja, todo respeito e reverência. Em Esdras, no capítulo 9, versículo 6, nós lemos, fazendo confissão, e dizia para Deus: Senhor, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Não ousava levantar a sua face, como aquele publicano que foi orar a Deus e batia no peito, sem levantar o seu rosto, envergonhado. Assim deveríamos estar na igreja. Assim deveriam estar na igreja todos aqueles que pecam, todos aqueles que envergonham o nome do Senhor. Na igreja deveriam estar humilhados, arrependidos
e confessando como Esdras: Senhor, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, porque as nossas iniquidades se multiplicaram contra ti. Isaías, da mesma maneira, no capítulo 6, versículo 5: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, estou perdido. Temor, reverência, respeito àquela presença santa, àquela presença imaculada, àquela presença resplandecente. Deus está presente. Todo o seu povo trema diante dele. Vamos ler ainda Josué, no capítulo 6, versículo 18. Nós podemos ler este texto, que ainda será de grande proveito e exortação para nós. Josué 6, 18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Pureza, reverência, santidade, para que o Senhor possa habitar no nosso meio, para que não tornemos imundo e maldito o arraial de Deus, em outras palavras, a sua igreja. Sim, devemos acatar as ordens de Deus, devemos ter respeito e reverência à sua santa presença, para que Deus seja reconhecido na sua igreja, para que a honra seja para Deus, para que não haja impureza, para que não haja maldição sobre nós. Sim, isto devemos fazer. Isto a Bíblia nos ensina que devemos cultivar. Esta atitude, portanto, de respeito, temor, reverência, é a base da verdadeira adoração. A verdadeira adoração a Deus, que é o fundamento para toda uma vida de sucesso, de bênçãos, de alegria e de vitória na vida espiritual. Você está vivendo esta vida? Você está praticando esta atitude na presença de Deus, meu irmão? Se não, comece já a praticar. Arrependa-se diante de Deus, ore já a Ele e comece a praticar isto que o Senhor quer, aquilo que o Senhor exige de nós, para que Ele continue a habitar no nosso meio e a nos abençoar. Amém.